Nessa manhã eu queria compartilhar um texto que está no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1 e o primeiro versículo. Você vai vendo ali Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Fica mais fácil. Capítulo 1, verso 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. E se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Esse último versículo diz que trouxe a notícia que o Senhor tinha visitado o povo de Belém e tinha lhes dado pão. O interessante é que quando acontece essa história, acontece um cenário de fome aonde eles moravam. O interessante é que esse homem aqui, Elimeleque, ele morava em Belém. E o nome Belém significa casa do pão. Ou seja, faltou pão na casa do pão. Faltou alimento na casa que provinha alimento. Aquela mulher que, acompanhada do seu marido, vai com seus 2 filhos para essa terra, ela chega numa terra desconhecida, porque a falta de pão naquela terra que eles moravam, a levou para uma terra desconhecida para que fosse sustentado. Eles não saíram por outro fator a não ser a falta de pão, a falta de alimento. Quando eles saem para uma terra desconhecida, então eu não sei o que eu vou enfrentar lá. E quando eles chegam lá, logo na sequência, o marido morre. O marido de Noemi morre e daqui a pouco passa-se um tempo, eles ficaram mais de 10 anos lá, e agora os 2 filhos, Malom e Quilion, também morrem. E ela fica sozinha, com 2 noras. E para ela era muito difícil, porque ela não tinha alguém que pudesse remir ela. Ela não tinha alguém que pudesse gerar nela filhos para ela dar para as noras. Então ela chega nessas 2 noras e fala assim: olha, eu vou dispensar vocês. Vocês voltam para a casa de vocês e que o Senhor, Deus, abençoe vocês. Não é justo eu pedir para que vocês continuem comigo. O interessante é que tem 2 aqui. Uma aceita voltar para a casa em que morava, a casa dos pais ou dos familiares. E a outra, que é Ruth, ela não abre mão da presença da sogra. Ela chega e fala assim: disse porém Ruth, não te enche para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu.
e ali serei sepultada. Me faças assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Ela estava disposta a ficar do lado da sogra. Ela era moabita, podia voltar para a casa dos pais e preferiu ficar com a sogra. O interessante é que quando elas recebem essa notícia de que Deus havia visitado o povo com pão, isso demorou 10 anos para acontecer. Vamos aqui fazer uma comparação. A igreja hoje, ela está com dificuldade de colocar a prioridade de Deus como preferência nas suas vidas. Então, quando alguma coisa me falta, eu começo a buscar em alguns outros lugares. Lugares esses que não têm a referência do pão verdadeiro. Em contrapartida, nos vemos também como padarias. Nos colocando como padaria, fornecedores de pão. Porque nós necessitamos, mas também nós somos provedores. E essa padaria, ela tem que ter o produto primário, que é o pão. Pode não ter o leite, pode não ter a manteiga, mas o pão tem que ter para oferecer. Só que hoje nós estamos vivendo uma escassez tão grande de pão, que nós estamos indo em algumas padarias, esperando para receber o alimento, que é o primário, que é o da primeira refeição do dia, o pão. E quando chega lá, não tem pão. Quando chega lá, não tem alimento. Eu não tenho aquilo que vai me sustentar na primeira refeição do dia. Eu tenho o título de casa do pão, mas eu não consigo fornecer o pão que essa casa é conhecida por fornecer. E muitas das vezes eu não sinto nem a ausência desse pão como fornecedor. Porque sempre vai alguém procurar pão e eu converso com essa pessoa. Eu vou na padaria, converso com o dono da padaria, ele conversa comigo, mas ele não me fornece o que eu fui buscar. Ele me oferece minutos de entretenimento. Que é momentos que eu vou estar lá com ele conversando, que eu vou estar lá com ele falando, e vou estar mentindo para mim mesmo que tem alguma coisa que eu espero lá. Porque eu já fui a primeira vez e não tinha pão. Eu volto na sequência esperando que no outro dia tenha pão, mas eu já tenho quase certeza que não vai ter. E assim eu passo a ir num lugar que fornece pão para me entreter e não para ser alimentado. Porque muitas das vezes nós estamos indo na casa do pão porque a escassez é tão grande que as casas estão sem pão, mas eu vou porque eu preciso estar lá. Deus não nos chamou no relacionamento para nós nos basearmos naquilo que Ele pode nos oferecer. Porque quando nós estamos nele, nós não sentimos falta de nada. Logo, se nós sentimos falta de alguma coisa, é porque nós não estamos completamente nele. Esse homem, ele toma a decisão de sair da casa do pão, porque ele não conhecia o verdadeiro pão. Ele não conhecia o verdadeiro Deus, porque se ele conhece Deus, ele consegue suprir a sua necessidade até no momento da crise. Ele consegue suprir. A gente está tão preso muitas das vezes. Quando eu falo a gente, eu não estou me isentando. A gente às vezes está tão preso em algumas coisas que nós acostumamos a vida inteira a ir na padaria, que tem que ir naquela padaria específica, porque aquela padaria vai fornecer sempre pão, e na verdade só tem migalhas no chão que não vão me alimentar e não vão trazer aquilo que eu preciso, mas eu vou lá porque eu conheço alguém que é da padaria. Eu conheço o dono da padaria, que é meu amigo. E Deus nos chamou para que nós fôssemos entretidos. Deus nos chamou para que nós nos relacionássemos com Ele. O interessante é que muitas das vezes essa falta de alimento nos faz comer qualquer coisa. O pão verdadeiro nós não comemos porque está falta. Mas nós começamos a comer outras coisas e vamos a outros lugares porque a fome é tão grande. A gente vê que Jesus fala que Ele é o pão da vida. A gente vê que a palavra fala que Ele é o pão da vida. A gente vê a palavra dizer que Ele é a água, que quando a gente bebe a gente nunca mais vai ter sede. Ou seja, quando nós estamos nele, nós não precisamos de buscar em outras fontes. Nós não precisamos ir atrás de padaria.
Acontece que aqui nesse cenário, nesse capítulo que nós lemos, a necessidade fez com que saísse. E só pelo fato de não ter pão. Mas o Senhor, Ele está nos trazendo para um lugar de entendimento de que aonde você estiver, se você estiver nele, no propósito dele, você não precisa de uma padaria famosa para ter a sua fome alicerçada e ter a sua fome alimentada. Você não precisa estar com alguém que tem o poder de ser o dono de uma padaria, que não tem pão, e você se relacionar com ele e não vai matar a sua fome do mesmo jeito, você vai aumentar cada vez a sua fome. Porque a nossa fome é proporcional à falta de relacionamento que nós temos com Deus. Quanto mais falta de relacionamento eu tenho com Deus, mais fome eu sinto. E aí às vezes eu acho que essa fome é profissional. E eu começo a buscar, a saciar a minha sede nessa fonte. E na verdade não é a vida profissional que você tem fome. Mas ela vai começar a preencher como a conversa no balcão da padaria com o dono da padaria. Às vezes eu acho que é a minha vida sentimental. E eu começo a depositar toda a minha fome. E que a gente viu no último café, o potencial. Eu gasto todo o meu potencial buscando alimentar a minha fome nessa área da minha vida. Às vezes eu acho que é a parte financeira. Então eu começo até a buscar mais fontes para alimentar a minha fome, que não é da parte financeira, mas eu começo a alimentar com ela. Ou seja, eu vou buscar em outros lugares algo que vai saciar a minha sede, mas que na verdade, a minha fome, a minha sede, que na verdade não vão alimentar. Só vão tomar o meu tempo. É a mesma coisa que você sai de casa, vai para um restaurante, chega no restaurante, fala, tá lotado, não comporta mais ninguém e nós não vamos deixar que ninguém fique esperando. Você volta para casa com fome. Aí você vai ter que preparar alguma coisa, mas a sua expectativa era de comer o que estava lá e você não comeu. Então muitas vezes nós estamos indo em alguns lugares para saciar nossa fome, mas na verdade essa fome é do verdadeiro pão, que não está sendo oferecido mais porque o dono da padaria já comprou outros artifícios que vão substituir o pão. Então você está querendo o pão verdadeiro, aí ele vem com uma bisnaguinha industrial que não vai saciar a fome como aquele pão que produz vida. Ele vai trazer algumas coisas industrializadas, algumas coisas mexidas, algumas coisas que não são naturais, para que você sacie a fome. Você vai achar que está saciado, mas logo na sequência vai falar assim, não é a mesma coisa que o pão que eu comia. Hoje em dia está se oferecendo um evangelho tão barato e tão fácil, que nós acabamos, por necessidade às vezes, comendo, porque está faltando um verdadeiro pão. Nós estamos vivendo um local, estamos indo a um local que já faz tempo que não tem alimento, mas eu, por querer me enganar e por estar com muita fome, eu começo a ir nesse lugar e aceito o que me dão. Eu estou comendo manteiga, eu estou bebendo leite, mas eu não estou comendo pão, porque faltou o produto principal. Aí nós vamos lá para João, primeiro Lucas. Nós vamos lá para Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 39. Melhor, vamos ler a partir do versículo 28. E dito isto, iam caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. E aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia ao monte das Oliveiras, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos dizendo, ide à aldeia que está em defronte, e aí ao entrardes acharei preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que soltais, assim dizeis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, o seu dono lhe perguntou, por que soltais o jumentinho? E responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus,
e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se. Começou a dar louvores em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondeu e disse a eles: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. O interessante aqui é que tem dois tipos de pessoa aqui. Tem os que reconhecem Jesus como o pão da vida, e tem os que não reconhecem Jesus como o pão da vida e pedem para ele falar para a multidão parar de falar. No capítulo 12, versículo 19, a gente vai ver isso mais claramente. Os fariseus chegam até Jesus entre si e falam: nós não conseguimos parar eles, e todos os seguem. O que acontece? Os fariseus, eles eram fornecedores de pão. Só que não tinha pão nessa padaria. Então eles tentavam manipular o povo através de sacrifícios, através de legalismos, através de trocas, através de barganhas, a alcançarem uma satisfação da necessidade de pão. Jesus, consequentemente, quando está passando nesse trajeto da entrada que nós, através dos evangelhos, e aí os títulos dizem que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando nós vemos esse episódio, nós vemos que Jesus, ele está montado em um jumentinho, ele está entrando, o povo está lançando as suas vestes no chão. Outras traduções dizem que eles estão com palma nas mãos, e eles dizem: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. E o que é interessante nisso? Eles estão vendo que aquele é o pão que eles buscavam. Eles estão entendendo que aquele era o pão que eles precisavam. Em contrapartida, tinha os fariseus, que, permita aqui conjecturar, fazer analogia, estão dentro do templo, orando para que o Messias venha. Só que o Messias está entrando no jumentinho e eles não sabem, porque muitas pessoas que não têm mais pão, acham que a expectativa de um pão que eles vão receber vai suprir toda a sua necessidade, porém eles não estão preparados para receber esse pão. Jesus está entrando em cima de um jumentinho, ou seja, cumprindo a profecia, mas eles esperam Jesus num cavalo branco. Jesus nasce numa manjedoura, mas estão esperando Jesus num palácio. Porque aqueles homens não estavam querendo o pão verdadeiro. Eles estavam querendo a solução dos seus problemas, que era parar de ser subjugado pelo Império Romano. Então eles queriam um libertador do cativeiro, mas não queriam um Deus para se relacionar, para ter liberto realmente do cativeiro que eles viviam, que era um cativeiro espiritual. Porque o pão que eles precisavam estava diante deles, e eles falavam que não era pão. Porque as pessoas que não se relacionam com Deus, elas não conseguem identificar quem é Deus. As pessoas que não vivem com Deus não conseguem determinar e identificar quando é o próprio Deus que está vindo na situação que eles estão precisando, e eles estão esperando ainda. É a mesma coisa que nós estamos passando por uma situação difícil. Nós precisamos que Deus intervenha, mas a gente está esperando que Ele venha de uma forma natural. De uma forma que Ele vai vir assim, assim, assim. Jesus vem de uma forma totalmente diferente. Aí o seu relacionamento não possibilita você identificar que é Jesus chegando no momento em que você precisa. E você o despreza porque você não tem conhecimento de quem Ele é. O que está acontecendo aqui? Tem homens que são doutores da lei, que viveram a vida dando dízimo até do coentro, mas que não sabem identificar que o Messias está entrando em Jerusalém montado em um jumentinho. E ainda acha ruim porque a multidão que reconheceu que Ele é o pão, que está gritando em alta voz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, está reclamando dessa multidão que está exaltando o pão. Porque assim, quando nós começamos a identificar, vai ter sempre aqueles que não identificaram quem é o verdadeiro pão, quem é Deus,
E vão falar que a sua busca, a sua procura está errada. Que o Messias ainda vem. Que o pão que você precisa ainda vai vir. Não, ele já veio. E ele se faz presente em cada dia das nossas vidas, dizendo assim, ó: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o pão nunca vai te faltar. Ah, mas está muito difícil a situação que eu estou. O pão nunca vai faltar. Ah, mas eu não sei como é que eu saio da situação. Isaías diz que o nome dele é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando a situação está tranquila, nós não conseguimos identificar os problemas. Está tudo tranquilo. Aí quando fica caótico, nós identificamos problemas, mas não conseguimos identificar Deus agindo dentro do meu problema. Mas quando nós adquirimos uma maturidade e um entendimento, nós conseguimos ver Deus conosco até no momento da enfermidade. Nós conseguimos ver Deus conosco até no momento do desemprego. Nós conseguimos ver Deus conosco até no momento em que a família não está do jeito que eu queria. Eu consigo ver Deus conosco em todos os momentos, porque Ele é o pão. Não esse pão diário que você compra, que vai ter várias reflexões, que nem sempre vão te conduzir a um relacionamento com Ele. Ele é o pão diário que sacia a fome do seu interior e o seu espírito é saciado nele. Muitas pessoas vão olhar e vão falar assim: está faltando pão. Quando diz está faltando pão, é porque não tem relacionamento. Porque até na adversidade, o Senhor é o nosso pão. Porque o que acontece? Voltando para a história lá, voltou a ter pão na casa do pão. Vamos voltar para a casa do pão. Só que o que acontece? Quando volta para a casa do pão, o cenário não é mais o mesmo. O cenário não é mais o mesmo. O pão que eles estavam precisando aqui, agora que tem em Belém, eles estão voltando, o que acontece? Não tem mais a casa, não tem mais a residência, mas tem uma estratégia. Porque uma pessoa escolheu ficar do lado do verdadeiro pão. Noemi, ela falou assim: olha, não vou me chamar mais Noemi, vou me chamar Mara, porque eu me tornei amarga, mediante as minhas provações, mediante as minhas angústias. Deus levou tudo que eu tinha. Mas em tudo isso ela conseguia entender quem era Deus na vida dela. E aí ela lembra-se que tem um remidor. Que tinha alguém que poderia remir a vida da nora dela, que escolheu estar do lado dela. Aí aparece nesse cenário Boaz, vamos dizer assim, um fazendeiro rico, que tinha uma lavoura muito vasta. E aí tem uma estratégia. Ela se deita aos pés dele, não com ele, aos pés dele, é diferente. E quando ela se coloca nos pés dele, ele lembra-se que tem um parente que está na frente dele para remir ela. Então ele vai nesse parente e fala para ele assim: olha, você quer remir Ruth? Ele fala: não tenho interesse em remir Ruth. Então me dá essa posição para que eu possa redimir ela. Aí quando ele faz isso, ele redime ela, ele casa-se com ela. Depois de casar-se com ela, eles têm um filho chamado Obed. Depois Obed se casa e tem um filho chamado Jessé. Depois Jessé se casa e tem um filho chamado Davi. E Davi, depois de Davi veio um rei, que nunca mais o trono dele, foi prometido para ele que ele seria um rei, que nunca mais o trono sairia dele. E o rei que vem da tribo de Judá, da raiz de Davi, é o pão. Na verdade, eles voltaram para a terra do pão com o pão. Eles não voltaram para a terra do pão para comer o pão da terra. Eles vieram com o pão. Porque Ruth se relacionou com Boaz e dela nasceu o pão. Dá para entender como é que às vezes a gente está procurando o pão em algumas terras, mas o pão está dentro. O pão estava dentro de Ruth. Porque ela escolheu e falou assim: olha, aonde você pousar, eu vou pousar. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer. Ou seja, quando ela falou, o seu Deus é o meu Deus, ela falou assim: eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero ter intimidade com o Deus que você tem.
E ela começou a colocar dentro de si o pão. Porque esperava-se o rei que vinha todo pomposo, mas veio num recipiente de madeira chamado manjedoura. A estrebaria era fedorenta, era horrível o ambiente. E ele veio numa estrebaria e veio do lugar Belém de Judá. Ele veio o seu pão que não existia na terra do pão. Ele veio o seu alimento que não existia na terra do alimento. Por quê? Se corrompeu tanto a visão de Deus, a prioridade de quem Deus era, se relacionava pelo que Deus podia dar e não pelo que Deus era. Se corrompeu tudo isso e começou a vir. A religiosidade começou a imperar, começou a dominar, e as pessoas passaram a se relacionar com Deus por interesse. Aí o que Deus faz? Deus faz que o pão fique escasso, para trazer o verdadeiro pão. Sabe o que Deus está fazendo nesses últimos dias na igreja? Está permitindo que acabe o pão em algumas denominações, em alguns locais que deveriam ser padarias e não são, para apresentar o verdadeiro pão. Porque nessas padarias que deveriam fornecer pão e não fornecem, essas padarias que muitas das vezes têm um nome, mas não tem o pão, eles estão interessados no lucro que o pão pode dar. E esse lucro foi tirado, porque Deus, ele não se move por interesse. Deus se move por relacionamento. E o Senhor está falando assim: eu quero que você dê o pão que eu coloquei dentro de você. Eu quero que você alimente com o que eu coloquei dentro de você. Porque o pão que você precisa não está em Moab e não está em Belém. O pão que você precisa está dentro de você. O pão que você precisa está dentro. Porque do seu interior fluem rios de água viva. Ou seja, dentro de você gera vida. Se flui, não fica retido. E se flui, eu tenho que derramar sobre os outros. Ou seja, o pão que Deus colocou dentro é para jogar para quem está fora. Não é para você ser egoísta e falar: eu já tenho pão e os outros que procurem. Não. Você pega todas as passagens que Jesus estava na mesa e fala: e partindo o pão, repartiu e disse. Teve um menino que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, e repartindo o pão, alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Porque ele era o pão que repartia o pão. Ele era o pão que negava-se a si mesmo. Porque naquele momento da cruz lá no Calvário, no monte, no monte em que ele foi orar, no Getsemane, ele falou assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ou seja, ele negou até a própria vontade de homem. Porque ele, como homem, ele estava sabendo tudo que ele ia, como Deus, ele sabia tudo que ele ia passar, e como homem, ele estava sentindo na pele a dor que ele ia sentir. Se possível, afaste de mim. Mas ele negou a sua própria vontade e falou: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E doou. O pão foi sacrificado. O pão foi morto. O pão ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aleluia. E esse mesmo pão virá nos buscar e nos levará para Ele. E a palavra fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, tudo que nós sofremos aqui, por sermos alimentados por Ele, porque nós sofremos afrontas, perseguições, lutas, angústias, por ter sido alimentado por Ele, por escolher estar do lado do pão vivo, isso vai ser consolado e confortado em nós quando nós encontrarmos com Ele. Porque Ele fala que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada, mas tudo que você precisar aqui é nele que você vai alcançar. Não é no seu trabalho, não é no seu relacionamento, não é o seu dinheiro, é nele. E como foi louvado, é nos braços do pão, é nos braços do Pai, é nos braços do Filho, é nos braços do Santo Espírito que eu tenho aquilo que eu necessito. Eu não necessito de nada a não ser Ele. Eu não necessito de nada além dele. Porque tudo que for além dele é superficialidade.
Eu não preciso de coisas superficiais, eu preciso dele. Eu não preciso de bens materiais, e esses bens materiais são consequências. Se vier, bem, se não vier, amém, porque eu preciso dele. Então, se não aconteceu alguma coisa na sua vida ainda, não deixe de se relacionar com ele. Porque se alguma coisa não aconteceu, é porque tem um propósito para não acontecer. Se alguma coisa ainda não destravou, é porque não é para ser destravado nesse momento, mas tem que estar nele. Não se iluda com o pão que não vem da fonte certa. Não venha entrar no lugar de entretenimento achando que você vai receber um pão. Porque vão ter muitos lugares, muitos congressos, muitas campanhas, muitas coisas que vão te oferecer um pão que não é o pão que veio do céu. Vão te oferecer uma coisa que não vai saciar a sua fome. Vai ser um fast food. Você vai comer, daqui a meia hora você está com fome de novo. Deus não é algo passageiro. Ele é de eternidade a eternidade. Então nós temos que nos relacionar com Ele, independente da circunstância. Eu não estou falando de local, eu estou falando de indivíduo. Porque o pão veio de Moabe, mas não era a terra de Moabe que era o pão. O pão nasceu em Belém, mas o pão não era de Belém. Então nós temos que entender que o indivíduo, aquilo que Deus escolheu, que somos nós, é maior do que o local que nós estamos. Porque João Batista, ele estava no deserto, mas ele era maior do que o deserto. João Batista estava num local rústico. João Batista não tinha uma roupa de grife. João Batista era descendente de sacerdote, ou seja, ele era de linhagem sacerdotal. Ao invés de vestir estola sacerdotal, ele vestia pele de camelo. Ao invés de comer o pão da proposição, ele comia mel silvestre e comia gafanhoto. Ou seja, ele não comia do que todos os outros comiam, mas ele tinha o pão. E ele pregava o pão. Ele falava assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, ele falava assim: olha, está chegando o momento. Eu batizo com água, mas esse que vem após mim batizará com algo muito maior. Ou seja, quando nós estamos na posição do pão, podemos estar no deserto, mas nós temos a nossa fome alimentada, saciada. Nós podemos não ter a roupa que todos têm, mas nós temos o Deus que supre todas as necessidades. Nós temos um Deus que, mesmo que a minha palavra seja dura, que nem a de João Batista estava falando, mesmo que a palavra de João Batista seja dura, ela causava o efeito que precisava causar, independente da aceitação daqueles que ouviam. Não é tempo mais da gente se preocupar, é tempo da gente falar o que Deus colocou dentro de nós, porque esse pão precisa ser compartilhado. Eu lembro que o David várias vezes falou para mim que, nos estudos aqui, ele testificou que muitas das vezes na situação lá no serviço, alguns colegas de trabalho chegavam nele e ele usava aquilo que ele estava aprendendo e aplicava e falava assim: olha, esse caminho que você está indo está errado, não faz assim, volte-se para o Senhor. E ele já testificou que 2 colegas de trabalho dele estão nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele compartilhou o pão. Se ele reter o pão, vai ficar só para ele. Deus não nos chamou só para ser salvos. Salvação não é o fim das coisas, é o começo de todas as coisas. Nós somos salvos para dar fruto. E esse fruto tem que permanecer, e esse fruto tem que gerar mais fruto. Mesmo que falte pão, na casa do pão, você tem pão dentro de você. Mesmo que aqueles que deveriam fornecer pão não estão fornecendo, você tem pão para fornecer. Porque Deus não vai olhar cargo eclesiástico. Deus não vai olhar posição social. Deus não vai olhar grau de escolaridade. Deus vai olhar se tem pão dentro para oferecer para os que estão de fora. Deus vai olhar se tem dentro de você a predisposição de fazer o querer e a vontade dEle. Deus não está preocupado com uma geração que diz que tem pão e não tem. Deus está preocupado com uma geração que tem pão, independente da terra que está. O Brasil está vivendo em crise.
Mas nós temos o pão que essa nação precisa. A situação política caótica, porque a corrupção impera, mas nós somos o pão para combater a corrupção que está instaurada em nosso país. Você não precisa de muito, você precisa do pão. O pão é tudo, não é muito. Porque o muito, ele tem uma limitação de acordo com pessoas. Eu posso chegar no Osés e falar assim, para você, quanto que é muito dinheiro? Ele fala 100 milhões. Para eu chegar para outra pessoa, quanto que é muito dinheiro? Ele vai falar 2 milhões. O muito para ele é uma coisa, para o outro é outra coisa. Mas o tudo é a completude. Não tem como mencionar o tudo, o muito você tem. Então quando você está nele, você pode não ter muito, de acordo com a ótica humana, mas você tem tudo nele. Porque você não sente falta de nada. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra. Eu queria que a Jane louvasse de novo em teus braços. E que nós juntos pudéssemos lembrar que é nos braços dele que nós temos. Não é nos braços do nosso emprego, do nosso cônjuge, do nosso namorado, não é. É nele. Que nunca me